Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Epístola de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, versículos 1 e 2. Continuando o nosso estudo no livro de Tiago. Tiago 3, versículo 1 e 2 diz assim: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também frear todo o corpo. Amém? Vamos nos assentar. Tiago, ele continua tratando aqui da língua. Em todos os capítulos ele vai falar alguma coisa sobre a língua. Nós já estudamos 2 domingos, e a língua é um dos grandes problemas que todos nós temos, né? Todos nós. Falamos o que não deve, falamos na hora errada, falamos com quem não deve, com quem não está preparado para ouvir, então vai enrolando tudo. E aqui ele começa dizendo que muitos de vós, as pessoas querem ser mestre. Ele vai tratar aqui do mestre, a primeira coisa. A Bíblia vai dizer que quem muito é dado, muito é exigido. Às vezes se levanta pessoas na igreja despreparadas. Levanta um pastor que não tem qualificação nenhuma, às vezes não tem... A maioria hoje não tem o chamado, mas às vezes não tem qualificação, não tem conhecimento. Você levanta um diácono, levanta um irmão para o grupo louvor, qualquer coisa que você levanta, uma pessoa que não está preparada, aquilo é um desastre na vida da pessoa e na vida da igreja. Qualquer pessoa que você levanta despreparada, onde ela está vai dar problema. Por quê? Porque ela não está preparada. Então muitas pessoas querem alçar ou galgar altos cargos. Cuidado. Cuidado. Cuidado, tem que ter muito, muito cuidado. Olha o que ele fala. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres. Ele dá um conselho aqui. Fala, muitos de vós não queiram ser mestres. Não queiram estar à frente. Não queiram governar. Porque a pessoa não está preparada para aquilo. Quantos lares que a gente vê destruído hoje, porque aquele que era para ser o chefe do lar, ele não é o chefe do lar. Vou dar uma pegada nos irmãos e nas irmãs. Quando eu deixo a minha mulher mandar em mim, eu peco e faço ela pecar. Tem de doido, né? Tem de doido. Quando a minha mulher, a sua, estou falando a minha, todos nós. Quando a nossa mulher manda em nós, nós pecamos e fazemos ela pecar. E quando nós não somos o homem da Bíblia, nós pecamos também. Então, tudo que é liderança, qual a grande dificuldade das empresas? Por que agora eu não sei não, mas a maioria das empresas que abrem, a maioria delas com 1 ano, a maioria já fecha. Empresa. Não tem nada a ver com o evangelho. Mas por quê? Porque não tem líder. O líder é aquele que transmite confiança, as pessoas creem naquilo que ele fala. No nosso caso, tem que crer naquilo que você pega na palavra, né? É diferente. Então, a pessoa para ser líder é difícil. Então, é um conselho de Tiago que fala, cuidado, não seja mestre. Não seja. O mestre, ele é cobrado, falando da igreja agora, diante de Deus e das pessoas. Aquilo que se fala tem peso. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. A palavra boa, ela traz cura para as pessoas e levanta o caído. Então você está numa reunião, tem uma palavra torta, tem que ter um líder. O líder é aquele que não deixa o barco afundar. Né? Então numa reunião, que alguém falou, não é isso não. Não, aqui nós não vamos tratar desse assunto. Esse assunto é com o fulano de tal, com a fulana. Tudo tem um lugar certo, a hora certa e com quem se trata. Então o líder, ele tem uma palavra boa que traz cura para a alma. Então aquele negócio está um fervedor, mas tem uma palavra.
A palavra branda aplaca o furor, né? Está na Bíblia dos irmãos. Se alguém, estudamos ontem nos jovens, se alguém vem ter convosco trazendo outra doutrina, aquilo que não é do Evangelho, que não é de Deus, não aceita aquilo. Não aceita, não participa daquilo. Ele vai falar aqui também de pessoas insensatas, que traz o mal. Pessoa insensata traz o mal, traz discórdia, inflama o ambiente. Saul, primeiro rei de Israel, foi levantado por Deus. Deus escolhe Saul, manda Samuel ungir Saul. Aí a Bíblia diz, e Deus mudou-lhe o coração em outro homem. Ele entrou no rancho do profeta e profetizou. Foi um homem que teve experiências com Deus. Mas ele se desviou, desvirtuou. Ele se inflamou. Ele passou a ser o mal. Quando ele ficou sabendo que Davi foi ungido, ainda garotinho, ele ficou doido, de ciúme, de inveja. O insensato, ele tem ciúme, ele tem inveja. O irmão compra um carro e fica com ciúme, o irmão ganhava 1.000, passou a ganhar 10.000, foi esse emprego que tinha que ser meu. Aí o servo de Deus, quando o irmão ou a irmã prospera, foi glória a Deus que fulano prosperou. A diferença do servo de Deus e do insensato. Então o que Saul queria matar Davi, perseguia Davi, que era genro dele, e ele ficava endemoniado. Só quando Davi chegava e tocava a harpa, que o demônio saía de Saul. E mesmo assim, Saul lança sobre ele várias vezes. E Davi teve várias oportunidades de matá-lo e não quis fazer isso. Por quê? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Que falhava, que pecava como nós pecamos, mas era aquele homem que tinha Deus como prioridade na sua vida. Tiago vai tratar aqui com a língua, nós abençoamos pessoas e amaldiçoamos pessoas. Ele vai falar que não pode sair da mesma fonte água doce e água amarga. Então, com a boca que nós louvamos a Deus, essa mesma boca nós amaldiçoamos as pessoas, que é a imagem de Deus. E quando a gente vai fazendo isso, a gente vai tropeçando. A gente vai se afastando de Deus. A mão de Deus continua, né? Eu gosto muito da mãozinha de Deus. A minha mão não vale nada, né? Mas de Deus ela está sempre assim, ó, estendida. Só tem que a gente entra e sai debaixo dela. A gente precisa ter cuidado com isso. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, mais responsabilidade a gente tem. Já vai tendo tem que ter esse discernimento todo dia. Porque ele vai falar aqui que nós tropeçamos, todos nós, em muitas coisas. Aí, às vezes, eu acho que eu sou o cara, que eu não erro, que eu não falo, que eu não tropeço. Aí eu começo a jogar pedra. Eu não erro, mas você erra. Todos nós, a Bíblia diz, todos nós falhamos em muitas coisas. Falhamos com palavras e com pensamentos. Às vezes eu chego e falo, agora eu vou ter uma vida mudada diante de Deus. Mas quando eu saio daquela porta, a minha vida é a mesma vida de ontem. Então a gente falha o tempo todo. Quem controla a língua, controla o corpo e domina a vida. Quem controla a língua? A língua é um negocinho. Aqui ele repete, né? A língua está dentro de uma jaula, né? Eu falei semana passada, a nossa língua está dentro de uma jaula, 32 dedos, uma carcaça aqui. Mas a danadinha é... Ele vai falar aqui que ela é diabólica. Está aqui, nós vamos ver aqui. Ele diz que a língua é diabólica. Negócio de doido. Você quer ver um negócio? Fofoca. Vai falar de alguém. Você está sendo usado pelo diabo. A sua língua é do diabo. Precisamos de ter cuidado com isso. O poder da língua. Ele vai falar aqui o freio na boca do animal. Todo mundo conhece, né? Essas carroças, animal, todo animal. Vai amansar o animal, você põe um freio. A primeira coisa que você põe nele é um freio. E muitas vezes na nossa boca a gente não põe o freio, né? Precisamos de ter um freio na nossa boca. O freio, o que ele faz? Ele domina o animal, né? Você está indo aqui, você puxa o freio, vai para cá, você puxa para lá, você puxa e para.
Ele vai tratar também do leme. É uma peça pequena, sabe esses navios grandão? Esses transatlânticos, Atlântico tem aí, que o povo faz excursão nele, cabe não sei quantas mil pessoas. Aquilo é dominado por um leme. Uma pecinha pequena, ele vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Então ele vai dar esse exemplo aqui. Eu nunca gostei de discutir muito de Bíblia, mas às vezes já discuti algumas vezes, como eu sou mais ou menos na Bíblia, eu tenho certa facilidade. Hoje eu não discuto. Assim, se a pessoa vier falar bobagem, heresia, aí eu vou partir para cima da pessoa, mas no geral a pessoa quer, aqui, por exemplo, nós temos gente aqui que crê que os dons hoje são reais. Para mim não tem problema nenhum, não é uma doutrina essencial da Bíblia. Quem crê, glória a Deus. Calvinismo. Calvinismo, tem gente aqui que eu acho que crê mais ou menos no calvinismo. Na minha visão, é um negócio do diabo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Aí os irmãos vão achar um versículo na Bíblia que fala que Jesus morreu por alguns. Porque se os irmãos me trouxerem para mim um versículo da Bíblia que fala que Jesus morreu por alguns, eu vou virar calvinista amanhã. Amanhã. Jesus morreu por todos. Então é uma falácia, é uma mentira. O milênio. Você tem texto na Bíblia que dá para você entender que tem um milênio. Eu não creio que ninguém vai pregar sobre o milênio. Mas o irmão que crê que vai ter um milênio, sem problema nenhum. Eu já estou doido para ir para o céu, para antecipar, né, pastor Reginaldo, do sofrimento, porque o sofrimento já tem muito. Mas tem gente que crê, não tem problema, não discuto. Só não prega aqui. Então tem coisas que a gente não discute. Agora chegou um Jeová na sua casa. O que você vai fazer com o Jeová? Primeiro você chama ele para orar. Aí se ele entrar, você deixa ele entrar. Não tem problema. Na realidade não deve entrar, né? A Bíblia diz que você não deve receber esse tipo de gente em casa. Carta de João. Não o saudeis e não o recebais em casa. Mas se ele entrar, digamos que ele entrou. Você chama ele para orar e vai embora. Mas se ele não orar, fala, não vão discutir. Por quê? Quem que vai para o céu, segundo o Jeová? 144 mil. Aí tem alguns probleminha. 144 mil de judeu, homem e que sejam virgens. Então nós estamos fora dessa turma. Então são coisas que não interessam para nós. Então não vamos discutir essas coisas. Então não precisa discutir Bíblia, essas coisas, porque traz muita dificuldade, traz contenda. Né? Então, leme. Depois ele vai falar do veneno. Olha o que a língua é um veneno. Alguém toma veneno? Aqui só tem gente inteligente. Alguém toma veneno sabendo que é veneno? Só se o cara quiser suicidar, né? Aí é outra coisa. Mas tirando do suicídio, ninguém toma o veneno, no geral, é uma coisa escondida que dá para a pessoa para morrer. Então, o freio é uma coisa visível, o leme é visível, mas o veneno não é. É uma coisa imperceptível. Então, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos, porque às vezes, para nós, não tem problema, mas você fala e arrebenta o outro. Aí a Bíblia vai falar que quando vos ajunteis, uns têm salmos, outros têm hinos, outros têm cânticos espirituais. Então, resumindo o seguinte, quando nós nos ajuntamos, nós temos que nos ajuntar para a glória de Deus e para falar das coisas de Deus. Isso a gente precisa pôr em prática na nossa vida. Toda hora que a gente sai disso, traz dificuldade. Aí vai falar do fogo, que começa com a chama pequena. Na verdade, é um palitozinho de fósforo, a pessoa passa e joga. Até falei que outro dia, ele é fogo morro acima, né? É na Austrália, né? Que o tempo pega fogo, tudo é Austrália, que nós falamos, né? Você vê aquele fogo assim, com aquelas labaredas, nada apaga aquilo. É fogo, a língua é um fogo morro acima e água morro abaixo. É um negócio que não tem solução. E ele vai falar aqui num negócio da língua aqui, que é um negócio impressionante. Quer ver? O versículo 6. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Ela é inflamada pelo inferno. Pelo inferno. Então nós precisamos de ter cuidado com o que nós falamos. A língua tem poder de fogo. O versículo anterior vai dizer que ela tem poder de fogo, não é como fogo. Ele não está falando que a língua, o poder dela é como fogo, não. Ela tem poder de fogo.
Ela tem poder de destruição. Destruição. Ela não é como fogo, ela é fogo. O mundo, e é mundo de iniquidade que corrompe. Mundo de iniquidade que corrompe. A Bíblia vai falar de palavras torpes. Já falei isso muitas vezes. Hoje você está cheio de crente que fala palavrão. Cheio de crente que fala palavrão. Nós temos que ter cuidado, irmãos, que às vezes as pessoas estão dentro da igreja, mas não são crentes. Nós temos gente que estão aqui na igreja há anos, fala, Nossa Senhora, negócio de louco. São pessoas que não converteram. São pessoas que não converteram. Quando você vai ler lá, Êxodo 23, 13, já preguei isso aqui para os irmãos, lá de Êxodo 23, 13. Fala que você não pode nem falar o nome do santo e nem pensar nele. Está na Bíblia dos irmãos, só abrir aí. Êxodo 23, 13. Você não pode nem falar e nem pensar. Então, a pessoa que nasceu de novo já largou esse tipo de prática. Paulo vai falar o seguinte, que antes de abrirmos a boca, precisamos avaliar se é verdadeiro e se aquilo que nós vamos falar é coisa boa. Ele vai falar isso lá em Efésios. Então, antes de abrirmos a boca, precisamos de avaliar. E vai tratar aqui também de sabedoria. Sabedoria, o que é o uso correto do conhecimento, é olhar para Deus, para a vida com o olhar de Deus, com os olhos de Deus. E às vezes nós olhamos para a vida com os nossos olhos. Então nós precisamos de ter sabedoria. Ele vai falar da sabedoria terrena e da sabedoria do mundo e da sabedoria diabólica. Ele vai tratar de tudo isso aqui, né, da terra. A sabedoria da terra é para essa vida. Tem pessoas sábias, estudadas, adquirem conhecimento, mas é para essa vida. É boa, é? A ciência, né? Fenomenal. Fenomenal. Se usa para o bem e se usa para o mal. Mas ela termina aqui. Quando a gente morreu, Jesus voltar, ela termina aqui. Essa sabedoria termina aqui. Agora, a sabedoria do céu, ela dura para sempre, porque ela nos conduz nessa vida e nos leva para o céu. Então, a sabedoria do céu, ela é diferente. Ele vai falar aqui da sabedoria do diabo, demoníaca. Podemos dar uma corrida lá no Éden. Eva estava lá, tranquilinha. Aí chega a serpente. Quando os irmãos lêem Apocalipse vai falar que aquela serpente é o demônio. Lá em Apocalipse vai confirmar isso. Então ela chegou para quê? Para enganar. A sabedoria demoníaca, ela é mentirosa. Na realidade, a prática da mentira, tudo que é prática da mentira é uma prática diabólica. Então, tudo que é mentira, a gente precisa ter essa consciência, tudo que é mentira é do diabo. E as pessoas continuam crendo nas mentiras do diabo. Hoje tudo é relativado. Não, isso não tem problema, aquilo não tem, tudo é relativado. Mas a Bíblia não é relativada. A Bíblia é a palavra infalível de Deus. Às vezes nós enganamos a nós mesmos, estamos dentro da... Irmãos, eu gosto de falar da minha classe, né? Eu gosto de falar mais da minha classe, de todo mundo, mas da minha classe. O que tem de pastor que não é crente, que está indo para o inferno, é gente demais, é muita gente. Eu não sei o percentual não, mas deve ser mais de 90%. E eu estou numa luta para me não estar no meio dessa turma, que eu tenho difícil. As pessoas pregam uma coisa e vivem outra. Falam uma coisa e fazem outra. Às vezes a gente está dentro da igreja, mas permanece na mentira, permanece na prostituição, permanece na inveja. Várias coisas. Ou você tem gente dentro da igreja que joga. Aí alguém vai perguntar, mas na Bíblia não fala sobre isso. Não fala. Mas o que a Bíblia não fala, a gente só faz aquilo que é para a glória de Deus. Se você acha que o tigrinho ou os bet é para a glória de Deus, enfia no jogo lá e se arrebenta por lá. Para mim não tem problema nenhum. Mas aquilo que a Bíblia não crava, a gente faz o que é para a glória de Deus. Eu estou fazendo isso, isso glorifica o meu Deus, eu vou fazer. Se não glorifica, eu não vou fazer. Eu já falei para os irmãos, já vi a turma viciada no celularzinho.
De 14 bi que nós pagamos, né, que o governo nenhum paga nada, é a gente nós somos os retardados que pagamos tudo para aquela turma lá que não trabalha, né? De 14 bi que pagamos, 4 bi, Reginaldo, foi para os bets. Tem de doido, negócio de doido. Então, assim, é um negócio muito, muito complicado. Tiago vai tratar aqui de mansidão. Nós vamos achar isso, já estudamos isso aqui lá em Mateus 5. Fruto do Espírito. O que é mansidão? A Bíblia diz que Moisés foi o mais manso da terra. Quando a turma faz um monte de negócio errado, aí manda matar 3.000. O mais manso da terra. Então, o que é mansidão, segundo a Bíblia? É poder sobre controle, é domínio próprio. Você tem poder, mas você não usa aquele poder. É domínio próprio. Nós precisamos de ter. Ele vai falar de paz, também aqui. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos sentimentos em Cristo. Eu preguei hoje na mensagem pastoral. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos, a vossa alma. Quantos crentes aflitos e deprimidos, irmãos, que nós temos hoje? Quantos? É gente demais da conta. Tem hora que é doença, tem que procurar o médico, tem que tomar o remédio, está tudo certinho. Mas tem uma crentalhada ruim que está deprimida por falta de Deus, falta da presença de Jesus, falta do Espírito Santo. Ele vai falar aqui de pessoas tratáveis. Vai tratar tratáveis, é comunicável. A pessoa tratável é aquela pessoa de fácil acesso. Você tem gente dentro da igreja que você não consegue conversar com ela, difícil acesso. Você tem pastor que você não conversa com ele. Então, o crente, o pastor, o diácono, o irmão, a irmã, ele é tratável. Ele é de fácil acesso. Ele tem prazer de chegar, meu irmão, a paz do Senhor, como é que você está? A igreja tem que ser tratável. Então, se a igreja é tratável, quem chega aqui, ele vai ser recebido, ele vai ser abençoado ao entrar aqui. E será que eu faço isso? Será que você faz isso? Ele vai falar aqui também, misericordioso. O que é misericórdia? Segundo a Bíblia, é lançar o coração na miséria do outro. Misericórdia é lançar o coração na miséria do outro. O que o meu irmão, minha irmã está precisando? Às vezes a gente pensa só em dinheiro, mas não é só dinheiro. Ou na maioria das vezes não é dinheiro. Eu tenho orado para o meu irmão que não consegue vir à igreja, a minha irmã. Eu tenho dado um telefoninhozinho de vez em quando, só foi para os irmãos. Para alguns, hoje eu só estou ligando mais para os novos. A turma velha, o celularzinho está lá 24 horas por dia, todo mundo eu recebo, mas eu estou ligando mais para a turma nova só. Turma velha eu estou ligando menos, para poucas pessoas que eu estou ligando. Mas você senta do lado do irmão, ele sumiu da igreja, você dá uma ligadinha para ele. Você faz questão de terminar o culto e lá, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, você faz. Então, a pessoa tratável, misericórdia, é lançar o coração na miséria do outro. Temos visitado os enfermos? Outro dia eu perguntei aqui para quebrar a perna dos irmãos, que eu sei quem vai e quem não vai. Isso é para os irmãos avaliar. Irmãos, a gente precisa avaliar se a gente é crente ou se não é, que às vezes a gente está dentro da igreja e está indo para o inferno. Hoje nós temos dificuldade, que praticamente ninguém quer visita mais, né? Mas nós precisamos de avaliar. Bons frutos. Tiago vai falar que o crente dá bons frutos. Podemos correr lá em João 15,16. Não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, vos nomeei, para que vades e o quê? Deis frutos. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai, Ele vos conceda. Olha o que o Senhor está falando aqui. Ele concede para quem? Para quem dá fruto. Não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Quem nos escolheu foi Jesus. E vos nomeei, vos dei uma missão, para que vades. Você tem ido? Quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Você tem que responder isso para você.
Quantas pessoas vieram para a igreja pelo seu testemunho? Bons frutos. Não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi, vos nomeei para que vades, deis fruto, vosso fruto permaneça, para que tudo quanto ao Pai pedis, Ele vos conceda. Você dá fruto? Abre o bocão e pede. Você não dá fruto? Foi a sua misericórdia que eu vou melhorar a partir de hoje. O evangelho é assim, né? Imparcial. Ele vai tratar das pessoas imparciais, sem partido. Sem partido, certo, é minha esposa, é o meu filho, é a minha nora que está ali, é meu amigo, está errado, está certo, sem conversa. É minha filhinha, não, que filhinha, tá errado, certo, é certo. Para mulher, para filho, para pai, para mãe, para irmão, para pastor, para qualquer um. Certo é certo, eu sei, certo é certo, imparcial, sem partido, leal. A mãe, o pai, o amigo que passa a mão no filho, você está pecando. Você está pecando. Certo é certo. A Bíblia vai falar que nós somos imparciais. Imparciais. Por último, ele vai falar que a gente já faz, isso aqui já fala direto, né? Colhemos o que plantamos. Isso aí não muda. Não muda. Você não planta abóbora e colhe uva. Não. Plantou, colheu. Deus é tão justo. Os irmãos estão craque nisso, né? Deus é tão bom que nos deixa plantar o que a gente quer. E é tão justo que nos obriga a colher aquilo que plantamos. É a justiça de Deus. Deus é 100% amor, 100% justiça, que tem gente que fala, não, Deus é mais amor. Não. Deus é 100% amor, 100% justiça, 100% juízo. Ele é 100% tudo. Ele não é como nós, ele é invariável. E para fechar, Filipenses 4:4. Mandamento. Alegrai-vos. Alegrai-vos sempre. Então, por que nós pregamos a palavra de Deus? Por que nós estudamos a palavra de Deus? Para a gente ter a verdadeira alegria que o mundo não tem. Mas para termos a verdadeira alegria, nós temos que mortificar a nossa carne. Eu e cada um dos irmãos, todos os dias temos que mortificar a nossa carne. Todos os dias temos que matar o nosso eu. Todos os dias temos que matar a nossa natureza. João Batista, importa que ele cresça, que Jesus cresça e que eu diminua. Aí Jesus falou que da lei foi o maior profeta. Maior. Importa que ele cresça. Mas ele não cresce comigo grande, irmãos. A Bíblia é toda didática. Jesus não cresce comigo grande. Jesus só cresce comigo pequenininho. Quanto mais eu estou pequeno, maior ele está na minha vida. Na minha e na sua. E quando ele vai crescendo, a gente vai deixando o pecado. A gente vai santificando a nossa vida. Porque estar aqui é uma maravilha, é muito bom estar aqui. Mas o bom mesmo é ouvir Jesus chamar o nosso nome. Vamos ficar de pé e vamos cantar o louvor, adorando, louvando e bendizendo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Irmãos, alegria na vida do crente não é querer, é um mandamento de Deus. O crente, ele foi salvo para ser alegre, para desfrutar a verdadeira paz neste mundo terrível. Amém. É assim que o Senhor fez com cada um de nós. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias. Tem mais que desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma
satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos vós, irmãos, hoje, para todo sempre.